ensinança para todos nós, não vê? Eu aí me quedei estudando nesta tarde, leí uma coisa do Piquerabó, isso me matou, porque eu disse, putz, isso não é para os hermanos, é solo para mim. Solo para mim. E aí, a palavra de Deus, a Bíblia, o Piquerabó, começou a falar comigo, hasta o momento que eu cerrei meus olhos. Porque a palavra tem que ensinar a nós todos, não só a quem está falando, a todos, já? La Parashá Shemini tem algo que é o pecado de Anadab e Abiú, Moshe não. Dice el Talmud, Tratado de Rubín, los hijos de Aharón murieron porque tomaron decisiones en relación a la Torá, se escrito oral, delante de su maestro, sin consultar su maestro. Hay varios ejemplos mencionados por Hassal, por los sabios, sobre discípulos que fueron desrespetuosos com seus maestros e, consequentemente, foram punidos. Em outros momentos, nós discutimos a razão por la qual tais punições severas são necessárias. Isso, por lo tanto, refere-se ao relacionamento Reb-Talmid. Há relacionamento Reb-Talmid. Que é Reb? Maestro. Que é Talmid? Discípulo. Há uma regra entre maestro e discípulo. Eu sou amigo de vocês, pero há momentos que eu não sou amigo de vocês. Quando estamos aí afuera, não sei, charlando, um vinho, um puro, uma pizza, uma água, um juco, o juco delicioso da irmã Amalia, não sei, aí somos amigos. Pero quando eu estou aqui sentado, não sou amigo de vocês. Sou maestro. Quando tu estás sentado delante de uma pessoa que é tu maestro, se acá na universidade, não está a doutora Alejandra, pero a doutora Alejandra, se está acá, é uma discípula. Se eu estou em sua sala, em sua classe upal, sou seu aluno. E há um relacionamento Talmid, Reb, maestro e discípulo, que também tem uma forma negativa, dependendo dos dois lados, não só do lado de quem escuta. Vamos explorar um pouco mais profundo a essência da relação positiva entre rabino, maestro e o Talmid, que é o pecado de Nadab e Abiú. Não estou falando de nós, estou falando de Nadab e Abiú, e sua ensinança serve para nós. Qual é a fuente del dicho popular que diz: a pesar de que o vino pertence ao proprietário, é um dicho israelí, já, judío. ¿Me estão compreendendo? Estou com calor. Escute, há um dicho que diz: mesmo que o vino pertenece ao proprietário, os agradecimentos são hechos al mesero. Mesero está bem? Vou explicar isso dentro da relação Nadab e Abiú, relação Moshe a Aarón, relação a seus outros filhos. Porque depois que morrem os filhos, restam dois, não vê? Quem são eles? Eliseu. Isso. Moshe repreende a los dois, não vê? Está ali, capítulo 10, creio. Repreende. O que estão fazendo vocês com a ofrenda? Estão loucos? Porque Moshe já estava traumatizado com o que havia passado. E uma pessoa com traumas, irmãos, aunque seja Moshe, vai cometer equívocos. Uma pessoa traumatizada, aunque seja Moshe Rabbeinu, vai cometer erros. E ele repreende a los dois. Quem contesta a Moshe? Aarón, não vê? Por que Aarón contesta a Moshe e não Eliseu e Eliezer? Porque que passa em livro de Judas? Livro de Judas, Novo Testamento. Está aí o diabo, Satã. Quem está peleando com ele? Miguel. Miguel é de uma classe de querubim. Satã é de uma classe de serafim. E Miguel, que é abaixo, disse: el Senhor te repreenda. Por quê? Porque ele compreendia hierarquia. Eu, disse o Piquerabó, puedo fazer juegos com vocês, bromear com vocês. Vocês não podem bromear comigo. Mesmo que tenhamos uma intimidade, só se eu dar o espaço em esse momento, e aí temos e não há problema. Então, porque não deveria eu falar de mim, não deveria, mas é que ele é o mais próximo acá para que compreenda. Gabriel, quando disse isso, a Satã está falando: eu não estou em tu nível. Então, Deus te repreenda, porque Ele está arriba de todos. Então, quando uma pessoa escuta este dicho e percebe que passou aí com Moshe,
Aarón contesta a Moshe, aunque eles tivessem hecho isso, e sigue a Aarón, ¿no ve? Porque Aarón está acá e Moshe está acá. E dizem os sábios que os filhos de Aarón entenderam. Eu não vou pelear com meu maestro Moshe, não sou louco, e os outros dois saem morridos por isso. Estamos de luto, hace um dia que nossos irmãos morreram. Hablem. Aí está. Por isso disse que Moshe escutou e concordou. Não vê? Está na Bíblia, para achar. E Moshe escutou e é concordado. E Rashi disse que Moshe ha dito a Aarón assim: tu está correto e eu estou malo. Porque, agora vou falar de nós. Há uma qualidade que eu aprendi em meu casamento, irmãos. Minha esposa ha dito isso para alguma pessoa, não sei quem era. Eu, em meu casamento, pido, isso é natural para o homem, não? Eu pido 200 perdão para Natiele. E Natiele talvez um. Pero por quê? Porque o relacionamento só vai adelante se uno baja seu orgulho e é humilde. Eu, quando cometo equívocos, tenho que, não é porque ensino que tenho, não, pero eu estou correto. Eu sei de Bíblia. Moshe me está ensinando, perdão. Eu estou mal, vocês estão corretos. Então, Moshe disse o mesmo. Esse é o relacionamento. Seguindo, quando nós escutamos o dicho, aunque el vino pertenece ao proprietário, las alabanzas se dá al mesero. O que significa? O verso diz, e usted, Moshe, deve poner suas manos sobre ele, a fim de que todo Israel escute. Está falando de la semijá de Moshe sobre Aarón e seus filhos, ¿ya? É Éxodo, isso, Éxodo e Levíticos também. A fim de que todo Israel escute. E também Yehoshua, hijo de Nun, vai trazer consigo o espírito de sabedoria, pois Moshe puso suas manos sobre ele e Israel escutou. Isso está em Talmud, Baba Kama 92b. Quando Deus disse aí a Moshe, quem te vai suceder? Suceder, sabe? É Yehoshua, que é hecho Moshe sobre Yehoshua em posição de manos. Le chamamos semijá, já? La direita, arriba de la esquerda, assim também para o perdão de pecados, para sacrifício. Então, escutem bem. Apesar de que o vino pertence ao proprietário, aqueles que tomam se quedam, por lo tanto, agradecidos al mesero e não ao rei, como está dito em el comentário de Rashi, pois Moshe, como está dito na Bíblia, pois Moshe puso suas manos sobre ele. Sobre quem? Yehoshua. La grandeza de la sabedoria de Yehoshua, e já estou falando del pequeno avô de la tarde, já estou conectando com o pequeno avô. La grandeza de Yehoshua, Josué, que tu conosco como Josué, é considerada como se tivesse sido dada por Moshe a ele. Pero, em la verdade, que é dado esta sabedoria foi Deus, disse Rashi. ¿No vê? La lição aqui é que uma vez que el vino mencionado anteriormente pertenece al rei, Deus, nadie puede agarrar por si solo. Por isso, a alajot que vou ensinar a vocês, de quando eu pretendo, hermanos, parênteses, em alguns meses, Deus permita, depois de Shavuot, trazer Rabino Yitzhak acá, nosso Rabino presidente. Ele e sua esposa. Sua esposa é uma Torá viva, ele também. E pretendo, antes que llegue, educar vocês. Porque isso não é igreja. Acá não é paróquia. Paróquia? Paróquia. Acá é um grupo, uma kehilá, um Beit Knesset, uma casa de reunião, um Beit Midrash, uma casa de estudo da cultura de Yeshua. Yeshua ligava, hermanos, todos se levantavam. Yeshua ligava, os 12, Raboni. Está aí, eu he leído jueves com vocês, não? Raboni, essa é uma linguagem que aún se hebrea, que ensinou esta linguagem foram os fariseus, desde Babilônia. Quando tienes tu maestro, Rabi. Se legou o maestro de tu maestro, isso está na tradição oral, não na Bíblia. Dudo alguma pessoa encontrar esse mandamento de citar um como Raboni na Bíblia. Quem encontra? Não encontra. Então, Maria, quando disse em Marcos, Raboni, está usando a linguagem de sua cultura rabínica. Raboni, maestro de los maestros. E possivelmente, tanto que ele tentou ser que com Yeshua?
Ah, ele tentou besar porque isso hasta hoy día nosotros hacemos con nuestros rabinos. Shalom, rabino. Si el rabino tiene una bendición, te da la bendición ahí y listo. Y tú dices amén. Ah, André, essa é tradição judia. Então, tu não está lendo bem Marcos. Porque Maria Madalena tentou besar a mão de sua Raboni. Isso é Bíblia. Então, se eu estou tentando dar a vocês esse conhecimento, para que quando vocês também se vá a outra sinagoga, sejam pessoas que sabem onde estão. Muito por el contrário, uma pessoa depende del mesero para traerlo hasta la adega de vino. Há padre que eu amo que se chama Sertilange, é francês, escreveu livro, Miguel já leído, se chama La Vida Intelectual. Eu já he leído esse livro 10.000 vezes, porque é livro que eu amo. Ele habla del erudito, del hombre que sirve a Deus e quer ser erudito. E ele disse, el erudito cristiano, nós vamos usar judío, não sei, religioso, necessita de uma adega, está bem, Álvaro? Adega de vino? Onde se põem os vinos? Como se chama? Bodega. Eu falei adega, acá usted me curso. Bodega de vino. Já? Como está falando acá el rabino. Pero el cura disse, erudito necessita de sua aboga? Bodega. Ai, Deus meu. Bodega de vino. Que é a bodega del vino del erudito? Sus livros, sua mesa, sua estante. Aqui está bom vino. Shlomo. Aqui está outro vino. Rabi Chaim Shmulevitz. Vino, porque vino é alegria na Bíblia. Vino é secreto na Bíblia. Por isso hacemos kiddush com vino. Então, siga o rabino hablando. Uma pessoa necessita de mesero para levar ela a la bodega de vino. E também para servi-lo. Porque não é só levar, tem que servir. Aí está Yeshua. Quer ser grande el reino de los cielos? Sirva, seja mesero. Hermanos, nossa fé em judaísmo e em Mashiach é ser mesero. Eu sou mesero, por isso eu sempre que puedo hablo a vocês. Estou aqui para servi-los, não para ser servido por vocês. Porque esse é o mesero. Assim também é a sabedoria da Torá de Deus. Nadie puede partilhar está bem? Compartir. Nadie puede compartir de ella si no tiene un rabino, un maestro y la sabiduría de la Torá de Dios. Nadie puede compartir de ella si no tiene un maestro para servirla, no para ser servido, servirla, sentar el poto en la silla, se alimentar y pasar vino y dar vino a las personas. Por lo tanto, el maestro, el rabino, el rebbe, é indispensável. E aún estou falando de Nadab e Abiú, isso é pecado. Não estou falando de mim. Porque às vezes uno pensa, eu às vezes escutava algumas coisas que não é possível esse pastor. Está falando, não é possível que seja tão arrogante assim, su ego, su megalomania seja do tamanho da igreja. Então, eu sabia que ele não estava falando de si. Pero salia aí, ligava uno. Mira que aí diz o pastor desse mesmo. É que uno vai medir o outro por si mesmo. Uno solo juzga el otro de aquele que ele mesmo é. Uno pensa del outro el mismo que ele é. Se vai pensar bem de Miguel, é porque tu eres uma pessoa buena. Se pensa para el bem de hermana Amália, é porque tu eres assim. Se pensa malo, é porque tu és malo. E aún necessita quitar el hametz. Aún necessitamos quitar el hametz. Aún. Porque não legamos em Shavuot. Por lo tanto, el maestro é indispensável. E nós estamos em débito com ele. Apesar de que a sabedoria é de Hashem, que Deus mesmo ha dado. Pero, uma vez que Moshe puso suas manos sobre Josué, considera-se que o conhecimento é proveniente de quem é puesto a mano. Ou seja, o vino pertence ao rei, pero quem está servindo é o mesero. Não vê? Moshe solo ha tenido acesso à Torá porque Deus lhe ha dicho. Ele mesmo se aplica a seguinte afirmação, e ele transmitiu a Josué, porque a Bíblia diz que Moshe transmitiu também, de transmitir. Que transmitiu a Moshe? Torá escrita e Torá oral. Como assim em Shabbat? Como a fainear o animal sempre. Vou seguir até o fim de minha vida. Fainear o animal. Transmitiu isso a Josué, ou seja,
recibió de Dios, pasó al discípulo. Pero se nota, hermano, quando o maestro está falando de si mesmo. Se nota quando o maestro não está ensinando lo que hay bebido, não está dando vino, está dando de seu próprio orgulho. Generalmente, maestros narcisistas não podem ser contrariados. Não lhe gusta ser contrariado. Não lhe gusta que pergunte. Não lhe gusta que questione. Pero em el judaísmo não há isso. Porque eu he leído acá, Talmud, Tratado Berajot 64b, e o Rabi José disse em nome de Rabi não sei quem, pero o Rabi Yehoshua de pelea, isso aqui é pelea. Eu não concordo, penso assim, el outro, pero para ligar a um denominador comum, servir a Deus de la maneira mais santa. Não é pelea para eu creio em Deus e eu não creio. Não, não, não. É a maneira mais correta de servir a Deus, segundo a Bíblia. Então, ele mesmo se passa aí. Assim como em el Sinaí foi a única fuente de Torá de Moshe, Moshe foi a única fuente de Torá de Yehoshua. Moshe é o monte Sinaí de Yehoshua. El maestro é o monte Sinaí del aluno. Por isso, tu vais se dar conta que no judaísmo, ligou o maestro, todo se levanta. Porque que passava, lemos isso há 3 Shabbatot, que passava quando Moshe levantava e ia à tenda da reunião? Que assim Israel? Todos se quedavam de pé. Por quê? Por Moshe? Porque Moshe representava a Torá viva. Aí tu vai ler Pablo falando, ustedes são a carta viva. Não compreende porque não compreende o judaísmo. Porque eu necessito ser las besorotobot, las buenas nuevas de Mashiach. Vivo. Por isso, agora vamos conectar a Brit Hadashah. Por isso, Pablo disse, seja tu um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Por quê? Porque as pessoas não vão escutar de Jesus em tu vida, de Yeshua, se tu se queda gritando em la praça. Jesus, Jesus, talvez 1, 2, talvez, que já é muito. Talvez. Pero se tu és Mashiach em esta terra, um pequeno Yeshua, as pessoas vão mirar tu conduta e vão cambiar sua vida. Vão falar, por que esta pessoa é assim? ¿Por qué esta persona llegó acá a la tienda? El dueño le ha dado 10 centavos a más y él dijo, me ha dado 10 centavos a más. Porque não é hablar, é vivir. Então, quando Moshe se levantava, quando o maestro se levanta e passa, não é a persona, é a Shekhinah e a Torá que ele leva. É o conhecimento de Deus que está em ele. Porque solo 2 pessoas, perdão, solo uma, nem Mashiach está aí. Solo uma persona ha escuchado de Deus os mandamentos e ha transmitido, Moshe. Por que Jesus não? Por que Yeshua não? Quem sabe? Porque Yeshua é a Torá. Ele não tem que escutar, ele é. Ele é a Torá viva. Moshe é um ser humano que necessita escutar. Yeshua é. Yeshua não é, eu escutei. Não, Yeshua é a Torá viva. Me compreende a diferença? Então, como Moshe escutou, passou a Josué, como disse o Piquerabó, Mishnayot 1. E Josué passou a los ancianos, Sequinim. E os ancianos passaram a los profetas. E os profetas passaram a la grande assembleia. Por isso, hoje dia, irmão Arão, para ser rabino, por isso eu não sou rabino. Eu não sou rabino. Eu não sou rabino. Por burocracia, não sou rabino. Por ensinar, pero não tem que me chamar de rabino. Porque ser rabino é receber uma semijá. É como um hablar assim, sou casado, pero é casado em papel? Não, então não é casado. Não, pero Deus aceita na Bíblia que eu sou casado. Pero delante de los hombres, para que eu diga, sou rabino, mis 3 rabinos, porque tem que ser 3, tem que me reconhecer como rabino. Como? Exame. Porque se eu quero receber as bendições por essa posição, necessito primeiro provar que estou preparado. E que está sendo Deus comigo? Eu não llamo mis rabinos. Rabino, será que me pode dar a semijá para ser rabino? Rabino, sabe que é que eu quero ser rabino? Eu necessito ser rabino acá. Está aí a presença. Eu tenho que fazer o quê? Não ser Nadab e Abiú. Vive. Soluciona problema. Escute o problema. Resuelve problema. Escute dolores de pessoas. Escute reclamo de pessoas. Porque ser rabino não é sentar acá e, porque disse ser Rabi Moshe. Isso de acá é resultado. Porque o verdadeiro papel de um maestro, de um líder,
es servir al otro. Y servir muchas veces es escuchando. Y solo después de eso, ahí sí, si Dios quiere, no la persona, no hay eso de que voy a trabajar y ahí mostrar mis libros para que piense que soy. No, 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 primero trabajo. Hermano, ¿sabe cómo yo empecé mi vida de enseñanza? Hablando de Bíblia e el baño de la iglesia. Limpiaba el baño e aí tinha os jovens aí que gostavam de escuchar. E eu estava lendo muita Brit Hadashah. Era el chico Brit Hadashah. E começava a falar versículos do Novo Testamento para eles. E limpando o banho. Está equivocado em judaísmo? Está, mas eu não sabia. E segui limpando o banho, limpando todo e falando de Bíblia com eles. A vezes um irmão Aaron me mirava assim, generalmente era de la guitarra. Sempre é ele que mais, Andrei quer ser mais santo que nós outros. Não quero escutar de Bíblia. E saía porque queria mirar as minhas, as chicas. Então, eu empecé, antes de ensinar assim, limpando aí o banho e falando de Bíblia com as pessoas, que é natural para todos. Eu creio que quase todos acá também começaram assim, quase todos. Então, primeiro se vive, primeiro se aprende, primeiro se senta, se escuta. E talvez tudo que tu é aprendido em outro lado não tenha nada a ver com a verdade. Por isso tem que reformular. Pero eu estudei isso. E se tu visão está mala? Como, por exemplo, creer que o mediador é Adonai errado. Isso é idolatria. Então, a razão para a instituição da Shekhinah, da ordenação, por mais que um indivíduo seja sábio e versado em Torá, um erudito que lê muito, conhece muito, ele não pode se autodeterminar líder rabino. É Deus quem faz através de los líderes de verdade. Estão compreendendo a seriedade da coisa? Uma semijá, que é o documento, o ritual que diz que um é rabino, só pode ser hecha por um rabino, por um reb, que recebeu de seu rabino, que recebeu, nossos 3 rabinos receberam semijá em Estados Unidos, já? Para que sepa que nenhum deles falaram, sou rabino, 3. Fuera a Estados Unidos, allá, en la comunidad judía de allá, que sí tiene reconocimiento. Y los 3, en inglés, hebreo, recibieron su semijá. Por eso, no trato eles como rabinos solo porque hay un cariño. Por ejemplo, Mabri me llama rabino. Eu também não sou opa de falar, não, sabe que é, Mabri? Deja hablar, ya ensinei que não sou, pero Natiel dice que não, tu eres el rabino. Está bem. Há el cariño. Pero eu não hablo com Rabino Isaac, Rabino Yehoshua e Rabino Emanuel Rabino por cariño. Mas porque eles têm semijá. ¿Ya? Compreende a diferença, não? Então, ¿por que tem que ser assim? Uma semijá só pode ser assim porque um recebe del outro, hasta llegar em Moshe. Porque um recebeu del outro, porque Moshe recebeu de Deus, e Moshe passou a Yehoshua pequena boba e uno. Estão compreendendo, não? Então, Rambam, em sua introdução em el livro Yad HaHazak, habla de las 40 generaciones de Moshe hasta el Hatimat HaTalmud, hasta la conclusión del Talmud, hasta el último que ha compilado los volumes del Talmud, ¿ya? Rambam vai falar aí de cada um. E ele conclui dizendo que apesar de encontrarmos que desde Rabi Ashi hasta Moshe Rabbeinu, Rabi Ashi é o último compilador da tradição oral, o último. Então, o que é hecho Rambam? De acá hasta Moshe, ele é nombrado quem são os líderes de los líderes. Por isso, semijá é hecho assim. Temos um hilo, uma linha. Sim? Discutíamos, ¿no? Ya, pero ¿de dónde vamos a tomar? O sea, ¿qué clase de judaísmo vamos a tomar? Ya hay que vernos a la asamblea, hay que vernos esto de la Odisea, y veíamos desde qué rabino hasta qué rabino tenemos que tomar, cuándo se ha dividido, cuándo se ha la discusión, desde qué, o sea, lo que estás hablando vos y tú, lo que dices ahora pesa mucho, porque eso, lo que dices de la similitud, pesa mucho porque para nosotros es como abrir las puertas de esa enseñanza, ¿no? Entender por fin que lo que estamos haciendo no ha sido bueno, nuestra intención era buena, pero estábamos buscando algo, y esa es una respuesta para
Baruch Hashem. Porque dice desde aquí hasta acá. ¿Cómo ha hecho su mano? Baruch Hashem. Aí tu te das conta que nós não estamos criando uma nova religião. Não estamos criando uma nova religião. É que infelizmente apresentaram a falsa religião e falaram que essa era a verdade. Pero a verdadeira religião tem 4.000 anos de existência. Não 1800 nem 500 anos. 4.000 anos. Os seguidores de Yeshua praticavam esta religião antiga. Por isso disse, e Pablo ligou à sinagoga em Shabat. E Tiago ligou à sinagoga em Shabat. E como se costume, ligou à sinagoga em Shabat. E ligou à sinagoga em Shabat. Sinagoga, Shabat. Sinagoga, Shabat. E Jesus ligou à sinagoga. E lhe foi dado a Haftarah. Não a oportunidade para que o Senhor Jesus Cristo possa predicar. Perdão, irmãos, perdão. Es que às vezes necessitamos isso. Necessitamos se dar conta que nós estamos praticando a religião verdadeira, a del Mashiach e de seu povo. Isso é ser injertado em Israel. Bajaré el tono porque senão puedo herir a alguns. Então vamos. Dice entonces el conocimiento de la Torah de cada uno de los grandes Gedolei Hadol. ¿Qué estoy enseñando yo a ustedes? El conocimiento de los Gedolei Hadol, de los gigantes de la Torah. Es eso que tú estás hablando, hermano Fernando. De aquellos que estudiaram mais que... Por isso eu sempre digo, irmãos, em el judaísmo não há vanidade e ego. Uno não ensina e diz, é meu ensinamento. Esse é o ensinamento de Rab Chaim Shemulovitz, que é aprendido com el Gaon Yaakov Hillel. E el Moshe Tamir, Rabino Moshe Tamir. Não há isso, irmão Fernando, de uno preparar e mirar sermão em YouTube para copiar o sermão del outro e del YouTube e mentir hasta com as histórias, porque eu já he visto isso. Hasta a história que um disse em seu sermão de YouTube, o outro copia e disse, não, porque eu he vivido uma vez, ali em minha cidade, e uma senhora ligou, é a mesma história do predicador que tu está copiando na prédica. Putz, está mentindo, mentiroso em el altar, porque mesmo que seja igreja, é altar. Mesmo que seja igreja, há santidade. Há santidade, porque há pessoas ali que querem santidade. Não estou falando de pessoas, estou falando de sistema agora. Como que está mentindo aí? Acá não. Há que seja muito capo, sepa muito, como há os Gaon, que sepa muito. Por quê? Porque primeiro sentaram e aprenderam com el Gedolei Hadol, os gigantes de la Torá, os gigantes de la palavra. E considerado como se eles tivessem recebido de Hashem. Por quê? Porque cada um deles recebeu a Torá de seu rabino, tornando-se então participante em el Kabbalat Torá. O que é Kabbalah? O que significa Kabbalah? Recebimento. Yeshua é o Kabbalah Mashiach. Nós teremos a Kabbalah Mashiach, recebimento del Mashiach. Só estou falando do significado da palavra, tranquilo. Kabbalah Torá. Solamente aqueles que aprenderam a Torá del outro, que le transmitió a ele, em sua corriente única, é considerado como se estivesse recebido del Eterno em el Sinaí. Por isso eu disse a vocês, nós estávamos em el Sinaí recebendo a Torá. Nós. Andrei, de onde que estou isso? Pablo, Hebreus capítulo 7, Pablo está falando o mesmo que eu. Porque Pablo disse que Levi ha cancelado el diezmo a Melquisedec. Quando? E aí disse ele judeu em Hebreus, quando estava ele em las piernas de Abraão. Então o escritor de Hebreus está falando o mesmo. E nós estávamos em el Sinaí. Quando? Quando um de nossos ancestros, que nós não sabemos quem é, estava ali recebendo a Torá. Então aí também nós recebemos a ensinança da Torá. O aprendizado de um estudioso de Torá, de acordo com os sábios, é Talmud Chachamim Shimush. O aprendizado de Bíblia que um recebe, de Torá, de Taná, hasta de Brit Hadashah, é Talmud Chachamim Shimush. Aí está o ponto que queria ligar hoje dia por la manhã. Servir al Talmid Chacham. Uno tem que compreender, quero aprender, o princípio é servir al Talmid Chacham. Que é Talmid Chacham? El sábio de Torá, el maestro de Torá, el rabino, el professor, em qualquer situação. Eles declaram que mesmo uma pessoa que é aprendido Torá sola, um autodidata, está bem autodidata? Um autodidata, é considerado um Haaretz.
que é isso? Um ignorante. Hermanos, eu, hasta conhecer ustedes, mesmo com 14 anos de Torá, era um ignorante. E não leu pouco, irmãos, com muita humildade. Pero eu era um ignorante. Eu era um opa. Segundo o que disse acá os sábios, eu era um ignorante. Um haaretz, ¿por quê? Agora se vão dar conta por quê. Pois ele não é servido ao outro. Ele não é servido a um talmid jajam. Eu não havia servido a mis rabinos. Eu não havia servido a mis líderes. Antes de conhecer vocês, eu fui a Brasil 2 vezes, não vem, Natino? 2 vezes. E as 2 vezes que eu estava lá na sinagoga, sabe o que eu he hecho, irmãos? De verdade, agora estou me dando conta, Natino. Não é broma de predicador, realmente estou me dando conta. As 2 vezes que eu fui lá, eu limpei esses de paloma. Porque a sinagoga, adelante dele, e el Moré Kemuel, que é um irmão de lá, pode contestar que não estou jugando para emocionar vocês. Havia assim, envia na tierra também o vídeo. À entrada da sinagoga, as palomas se quedavam arriba, lleno de paloma, lleno. Eu estava aí estudando Torá, o rabino entrou e disse para el Moré, Kemuel, tem que limpar allá. E eu escutei. E saiu o rabino. Eu disse, Moré, queres que limpe as heces de las palomas? Não, tranquilo, tu és visita, venido de Bolívia. Não. Se queda aí sentado e eu vou olhar. 4 andares. E eu barrava as grades, água. Subia as grades, água. E limpiava as palomas. E estava tão feliz, irmã Amália, porque eu estava servindo a mis rabinos. Então, aí, a hora me ia dando conta disso. Aí Deus estava mirando. Agora sim. Não está... Tu não quis ligar eu não quis ligar à sinagoga e dar um shiur, e mira, com muito amor, muita humildade, eu sei que tinha mais conhecimento que muitos moré de allá, ao ponto que hoje em dia, ele sigue allá sem ter discípulos alguns, e eu já estou aqui com algumas pessoas, pero eu não quis ligar allá, pero sabe, eu quero falar del Hazal, del Rambam, del Hirhot Hateshuvah, del Talmud, não, calhei, me quedei com o meu livro de Mishnah allá, e o Rabino Emanuel, que é nosso rabino, me mirou de lejos assim e disse, puxa, 3 dias que tu está acá, está todo el rato lendo, tu és um talmid jajam. E eu por dentro, o rabino me disse, pero por afuera, não, rabino, não, jamás, que é isso? Porque também uno não pode ser hipócrita. Como disse Leibniz, ele filósofo, se elogia de verdade. Acá há pessoas que têm capacidade para ser rabino e rabanita. Não vou falar todos, porque alguns não querem, pero para mim todos têm esta capacidade. Então, aí me recordei, eu limpei esse de paloma. E a outra vez, limpei o piso. Estava sendo isso. Por isso, os sábios estão falando. Pois ele não é servido a um talmid jajam, se não é servido, mesmo que tenha muito conhecimento de Bíblia, é um haaretz, um ignorante. A ausência de um shemush, a ausência de um serviço, estou falando de Yeshua, irmãos. É isso que Yeshua está falando na cena. É isso que Yeshua está ensinando a Pedro, quando Pedro disse, não limpe meus pés, Senhor. Se não limpa tus pés, tu não tens parte comigo em los céus. E Pedro é como eu, não? Então, Senhor, aí estou quitando minhas roupas, por favor, lave todo meu corpo, não é? Porque Kefa era exagerado, mas é isso que está falando Jesus a nós também, essa tradição judia antiga. E Jesus está solo ponendo em alguns dos discípulos de nós a cultura de seu papá José, de sua mamá Miriam, de seu abuelo chamado Yosef também. A genealogia de aí não é de José, seu papai, de seu abuelo. Te aí dá a resposta, não a Gabriel, porque tu está. De seu abuelo Yosef. Por isso, Yeshua está ensinando eles. Yeshua está falando assim aos discípulos e a nós outros. Vocês não sabem disso? Vocês podem ter essa cultura. A um que sepa muito a Torá, necessita de shemush, servir. El autodidata não lhe falta nenhuma qualidade adicional. El autodidata que estude, que lê e tudo mais. Todo su conhecimento, pero é deficiente, mesmo que leia muito, estude muito. Pois não é possível entender Torá, não é possível entender Bíblia, não é possível entender Bíblia, não é. Al menos que tu primeiro seja ensinado de um e sirva ao outro. É por essa razão que Hazal significa sábios, determina que em el Talmud, Tratado Berachot 7a, isso eu queria buscar e não estava encontrando, encontrei outra coisa. Necessita que
determina aqui o Talmud? O aprendizado de Talmid Chacham é discípulo que estudiou, sábio de Torá, estudioso de Torá. Já estou dando a tradução. É mais importante de que o estudio por si mesmo. O aprendizado, hermana Janet, é mais importante que o conhecimento mesmo. Como assim? Pero aprendizado não é conhecimento? O que está falando então o Talmud Tratado Berachot? ¿Quiere hablar? Hazal, los sabios prueban esto del Talmud, probando, ahí está, a través de la historia de Eliahu y de Elisha. ¿Quiere hablar, Vanessa? ¿El aprendizado qué significa para ti? ¿El alumno o el conocimiento? El aprendizado, el alumno. Lo aprendido. Graças. Isso, o aprendizado é ser aprendido quando tu põe na prática. O conhecimento é quando tu está lendo. Aí está. Quando nós saímos de Chokhmah, que é sabedoria, vamos ao entendimento, que é Binah. O entendimento é o que tu está tendo na hora. Ler, escuchar. Quando tu vai da At, que é o meio que une os dois, ali que diz? Isso, é poner em prática o que tu está estudando. Te contestei ou não? É que eu não compreendi, repita. Lo practicado es más importante Que o conhecimento. Só eu queria que finalizasse o que estava. Graças. Perdão. Facilita para mim, Vanessa. No entendía la palabra. Ya. Es practicado. Isso. É que me portunhola, está vivo. Ya. Sigamos. Então, de onde os sábios dizem que o Talmud está correto quando disse: o aprendizado de Talmid Chacham é mais importante que o estudo da história de Elisha e Eliahu. Elisha se chama Eliseu, Eliahu, Elias. Como era a relação de los dois? Eu amo essa história, porque aí está, quer ensinar, quer se sentar acá. Mi sueño, hermanos, de verdade, hablé a Natiel e a Miguel. Mi sueño é que tenha por lo menos 2 homens, 2 mulheres para sentar acá e me ajudar em Shabbat. Porque, hermanos, eu ligo por la noite em Shabbat. Semana passada eu finalizei, saiu de cá a irmã Amália, irmão Davi, e eu sentei acá, irmã Amália, e me quedei uns 20 minutos assim. Porque o Shabbat para mim é uma maravilha. Eu amo o Shabbat, porque eu amo ensinar, eu amo, pero também não sou louco. Eu tenho um itro em minha consciência. Um itro, conhece itro, não? Retro, que disse: se tu continuas solo, dizes, não, necessita de pessoas. Pero eu quero poner pessoas acá. Me dá uma felicidade, jueves, mirar na tia ensinar, que vocês não sabem. Primeiro porque eu amo minha esposa e quero que ela haga o mesmo. Pero porque Miguel, outra pessoa ensinando. E Deus permite, hermanos, depois vai ser Álvaro, depois vai ser Vanessa, irmão Davi. Todos vocês que estão acá, eu já disse isso, vou repetir por la milésima vez. São as bases da comunidade de Yeshua em Cochabamba. Vocês são a coluna. Vocês são os futuros rabinos e rabanitos. Não estou falando que tem que me imitar, literalmente. Não tem que sentar acá e ser como eu. Porque Deus não quer outro Andrei acá. Deus quer uma pessoa que é aprendido com Andrei, que tenha sim algumas coisas de discípulo, porque isso é normal. Vai ter um momento que vai falar assim de uma maneira, pero tem que ter tu personalidade para ensinar. Deus não quer uma outra cópia. Quer o irmão Fernando com esse comentário genial de, miren, a música é assim, a Torá é assim. Quero uma Vanessa que tenha seu conhecimento em inglês e sua sabedoria própria. Álvaro, irmã Amal, me compreende, não? Pero antes necessitamos suportar o deserto e o que é suportado Eliseu. Porque, apesar de que Eliseu havia sido um eminente discípulo de Elias, ele não é descrito como aquele que aprendeu a Torá dele mesmo. Tu não lê um versículo na história de Eliseu e Elias, onde disse que Elias ensinou Torá a Eliseu, ou tradição, ou qualquer coisa intelectual. Pero ele é chamado aquele que limpiou as manos de seu maestro, lavou os pés de seu... Yeshua está Yeshua. E está aqui um rabino que não crê em Yeshua, é judaísmo 100% tradicional, porque o que está em Novo Testamento não é cristiano, é judío. É judío.
Só estou conectando com tradição judia acá, mira. Rabino judío tradicional. Foi quando ele estava servindo que resultou que Yehoshua foi designado como sucessor de Moshe, apesar de que existiam na época outros homens de maior estatura. Deus mesmo disse a Elias, não vê? Eu apartei para mim outros. Não pense que tu eres el especial. Ou seja, haviam pessoas muito mais preparadas que Eliseu. Quer falar, irmão Fernando? Allá. Rabbi Nachmanides disse, em el início de la parashá Shelah, e el Baal Haturim também corresponde a Blano, havia pessoas mais preparadas que Eliseu. La seleção de Yehoshua e Yehoshua, Josué, hijo de Nun, era um chico que nunca havia salido de sua tenda, disse Éxodos. Yehoshua nunca saía da tenda de Moshe. Eliseu também nunca se apartava do lado de Elias. Al ponto que ele pediu el talit, não a manta, não a servilheta, porque estava resfriado Elias. Elias era judío, tinha aquilo de olhar, um talit. E Eliseu sabia que a unção do maestro está em seu talit, por isso Yeshua deixa seu talit para Pedro, para Kefa, que disse Elias, quando eu suba em la carroça, não em viento, em la carroça, disse Reis, de fuego, quero saber se tu vai estar atento a Bitalit, quero saber se tu vai estar atento, não distraído, porque pecado vem por distração. E consiga mirar, e por que deveria, isso é Hidush de Andrei Jacob. Por que deveria estar Eliseu mirando el talit? Porque se el maestro se vuelve um ídolo para ele que está escutando, ele não mira el talit, la Torá, mira el maestro. Então Elias está falando para ele, não mire a mim, eu não sou Deus. Não idolatre a mim, porque eu tenho o conhecimento, a unção. Não. Idolatre a Deus solo. Adoração solo a Ele. Então mira o que te estou deixando. Por isso Natiel é ensinado jueves a las mujeres el piquerabot, quando disse que del desnudo del maestro, não vê os comentários? Porque se tu mira el maestro, se vai decepcionar. A não ser que acá, se é Yeshua que está ensinando, aí nunca se vai decepcionar. Porque Yeshua é uma delícia, uma maravilha, uma perfeição. Ele nunca decepciona a nadie. Pero um maestro... ¿Qué passou com Elias? Com a irmã de Lamediud, de la lechuza, como se chamava ela? Não me gusta esse nome. Jezabel, não vê? ¿Qué passou com Elias? Huyó de ela. Estou temblando de medo. E Deus, ¿qué passa, profeta? Tu mirou os adoradores de Baal, disse, a ver, gritem mais, talvez. El mismo homem está huyendo agora de uma mulher que estou falando. Elias não mirava o maestro, porque o maestro tinha problemas. Se desnudava muitas vezes. Elias mirou a Torá, porque o talit que tem em seus flequilhos, porque Deus disse em Deuteronômio, nós lemos hoje dia por la manhã, não? Os flequilhos representam a Bíblia. Então ele estava mirando aí. E Yehoshua, Josué também o mesmo. Disse el Midrash Bar-Midbar Rabá 21:14. El Eterno dijo a Moshe, Josué está servindo a ti de uma maneira honrada, de uma maneira grandiosa, acordando temprano, despertando temprano e permanecendo hasta tarde em Beit Midrash, na casa de estudo, arreglando os bancos, as silhas, ponendo a mesa. Ele serviu a ti com toda sua força, por lo tanto, és digno de servir a Israel. Porque um não sirve ao outro, Vanessa, para mirar a si mesmo. E isso tem que estar preparado, por isso tem que ser assim, Shemini. Uno não pode planear em sua cabeça, eu vou ter isso, eu vou liderar assim, vou ser isso, porque senão está sendo para si mesmo. Pero quando uno hace para Deus, Deus diz, agora está sendo para mim, preocupado comigo, agora vou enviar as pessoas. Porque primeiro tu estava preocupado em servir a uno, agora está preparado para servir a todos. Eu ensinei a vocês em Pesa, não vê, os que estavam, que pediu Shlomo Hamele a Deus, que pediu Salomão a Deus, não pediu sabedoria. Eu ensinei, não vê, em Pesa, pediu outra coisa,
que está lá? Um ouído listo para escuchar a palavra. ¿Por quê, Deus? Porque Israel está aqui. Aqui estão as pessoas. Eu sou solo um canal. Um canal. E não se idolatra o canal. Então, por isso, e Josué primeiro serviu a ele. E por isso, disse Deus, é digno de servir a Israel, pois ele não vai perder sua devida recompensa. Cancele e aponte, sabem de apontar um líder? Apunte ele como líder, como está dicho. El guardião de la higuera comerá de su fruto. Ou seja, Deus está falando. Ele é o sucessor, eu vou cancelar a ele. Não ustedes. Que cancela o maestro não é a pessoa, é Deus mesmo. Eu que estou fazendo acá, meu irmão, eu estou fazendo acá, sabe o que? Que disse Yeshua, acumulando tesouros em el cielo. Há que se quede hoje dia e depois se vá, e depois vuelve. Não é problema, o judaísmo não é igreja. O ponto é, se está em outro lado, que esteja servindo a Deus, praticando a Bíblia, e por lo menos, o mais importante, siga com Yeshua. Agora, se vai sair de acá para ir a Chabad, para ir a sinagoga ortodoxa que não crê em Yeshua, Chabad é isso. Vai a uma sinagoga que nega Yeshua, aí temos um problema. Aí eu não há amado tanto Yeshua para ter passado meu amor por ele. Porque eu repito por la 10ª vez a vocês, sem Yeshua, para mim isso de acá não tem sentido. Sem Yeshua, não há sentido Guemará, Kabbalah, Haftar. Não importa qualquer Bíblia, nada. Sem Yeshua, não há sentido poner talit. Sem Yeshua, não há sentido ser shaharit. Sem Yeshua, não há sentido ter na sinagoga. Sem Yeshua, não há sentido ler Piqueravô. Sem Yeshua, não há sentido estudar Alahá. Sem Yeshua, não há sentido judaísmo. Porque se tu perder isso, perdeu tudo. El Midrash, finalizo com esse, é muito claro quando, sempre digo esse, não finalizo. El Midrash é muito claro quando declara que o principal motivo da seleção de Josué como sucessor de Moshe foi sua fiel servidumbre ao seu maestro, e foi esse atributo que lhe ha hecho digno de tal posição. Además, a Torá é confiada a homens sábios de geração para geração, como um grupo e a um indivíduo que deve estar subordinado a eles, que o indivíduo seja o acadêmico mais increíble, mais intelectual, mais inteligente da geração. Se não se submete a outro, não serve para nada. Como disse a Guemará, Talmud, Tratado Berachot, 63a. Aqui está. Quando o sobrinho de Rabi Yehoshua, Hanina, foi à diáspora, começou a calcular os anos e fijar a luna nova. Então, el Beit Din, que são os juízes, enviaram 2 sábios a ele, e ele contestou: não há nadie como eu em Israel. E aí se perdeu toda a sua glória. Por quê? Porque disse al Beit Din, que Deus levantou, a los sábios: eu sou maior que vocês. E aí disse eles, o final é: aquele que abandona a instrução de la palavra e de seus estudiantes, de aqueles que têm... Porque que ha hecho retro a Moshe? Aí, nascido aí, los sábios. Ele disse, levanta 60 sábios, é a mesma palavra, Talmid Chacham, para ajudar a ti a guiar, está bem? Guiar, não? Guiar Israel. Isso é bíblico, irmãos, quando nós falamos los sábios, é que a Bíblia é bíblico, é que a necessita ter essa atenção. Então, quando rechaça aqueles que têm a tradição, como diz Romanos capítulo 3, o povo de Israel e seus sábios, está rechazando a Shekhinah mesma. Por isso, vamos acá. Isso eu disse que ia falar, vocês querem falar. Algumas alahot, algumas alahot sobre Kavod Chachav. Que é Kavod Chachav? Falei ao início. Quem disse? Não, glória não. Glória é muito forte. Honra, rabino. Honra al maestro. Segundo el Shulchan Aruch, vamos a algumas alahot. Vocês já sabem o que é alahot, não? Caminho, maneira de seguir a Torá. Disse Eliakut Yosef sobre el Shulchan Aruch, Mishnayot 1, primeiro versículo. Es una mitzvah, la ley de los sabios de la Torá se porta mesmo em los dias de hoje, para a maioria de los assuntos. Por lo tanto, mesmo em los dias atuais, quem mira um sábio de Torá
um Talmid Jajam, diferenciado em sua Torá e temor a Deus. Escúcheme, não estou falando de um que habla de Torá e não tem temor a Deus. Porque senão, é um sábio. Então vou seguir lá. Não. E temor a Deus, e tem obras, como disse Yeshua, e tem frutos para conhecer o albo, disse o Shulchan Aruch, e que ensina a Torá a todo Israel, estou ensinando a Torá aqui. Graças, porque vocês ou foram injertados em Israel e são Israel, ou hacen parte de Israel literalmente, não vê? Estou falando de mim para que se aproxime, já, pero vamos, vocês sabem onde quero ligar. Deve ser uma brachá, uma bendição, com Shel Malchut, em nome de Deus, que Hashem, Elohim, Melech Haolam, que Deus, el bendito seja Ele, seja alabado por nos dar que tem diferença em conhecimento. Se queres, haga, senão não há problema, já? E aí sigue, é obrigação de uma pessoa dar honra, aí está acabado, a su rabino, e ter temor a ele mais que a su papá. Por que se deve temer mais o rabino que o papá? Por la Bíblia, qual é a lógica? Vamos, por Jesus, qual é a lógica? Porque cualquiera que ama más Tú no. al rabino, ese rabino te va a llevar a obedecer a Dios, tú estás amando más a Dios que tu padre. Não, mira, escute-me, não me vai deixar mal acá. Tu disse que ama mais, eu não disse amar mais. Eu disse dar honor, temer mais ao rabino que a seu papá. Está bem o que tu disse, só vamos reformular as palavras, porque há peso em las palavras. Porque o papá te ha traído a este mundo. El rabino, el líder, tu pastor, tu cura, como tu queira, te está levando ao mundo venideiro. Porque a não ser que tu papá também seja tu rabino. Aí la alahá el Shulchan Aruch disse, por exemplo, eu sou rabino de mis hijas. Então, o que tem que fazer? Hablar el hijo para su papá ser su rabino? Senhor rabino. El Senhor rabino, não só o rabino. ¿Ya? Então, porque o papá te ha traído a este mundo e o rabino, o maestro, está levando ao outro mundo, ao mundo venideiro, te ensinando que por isso, Yeshua é o Raboni, o maestro de los maestros. Siga o Shulchan Aruch, é um mandamento positivo da Torá, que uno se levante, sabe? Delante de um sábio, de um Talmid Jajam, de que ele ensina a Torá, mesmo sendo idoso, entre 40, 50, 60, não importa a idade, e mesmo não sendo seu rabino, ou seja, aquele que ensina, enfim, pero também ao maior de 60, como eu disse ao início, não? Ele sábio, segunda Mishnah, segunda Alahá, ele sábio que abriu mano de su cabot, de sua honra é anulada. Vou explicar a vocês. Não somente uma pessoa grande em Torá que abriu mano de su cabot, que está falando? Uma pessoa que tem conhecimento e ensina e disse, não necessita ser isso para mim, la Alahá disse, está anulado o que disse. Por quê? Está muito bem. ¿Ah? Porque não é humilde. Porque se uno diz assim, eu ensino a Torá, eu sou rabino, não necessito usted se levantar delante de mim. ¿Ya? Essa é falsa humildade. Primeiro porque ele está pensando que as pessoas se levantam a ele. Quem disse que as pessoas estão obedecendo a Torá, se levantando a ele? Está se levantando a Torá que ele é, porque ele é um Aron HaKodesh. Por isso, tudo que nós fazemos quando temos um Aron HaKodesh e dentro tem a palavra de Deus, hacemos de pé delante de ela. Quando tengamos acá, hermanos, um Aron HaKodesh na Bimá, toda a oração, eu vou ser de pé. Vocês vão poder sentar em algum momento e levantar. Pero el Hazan, ele que está levando a oração, nunca pode se sentar, porque ele está delante da palavra, delante da Torá. Então, aqui diz ele Shulchan Aruch, se uno diz que não necessita, primeiro é um arrogante, porque ele pensa que se estão levantando para ele. E não é para ele. Não é para o Rabino Itzhak quando ligar cá que eu vou falar a vocês. Levanta. Ai, André, por quê? Levanta. Porque o Rabino Itzhak tem miles e miles de anos estudando Torá, conhecimento de Torá, sabedoria de Torá.
experiência em resolver problemas de pessoas, experiência em amar pessoas que estavam malas e depois vuelve su caminho de arrependimento a Yeshua. E ustedes? Pode ter também, pero não como ele. Então não é delante dele que se está levantando, é delante da Torá e de sua experiência. Por isso se levanta também a um maior de 60 anos. Não por hermano Davi, por todos seus dolores, sua experiência de vida, sua cicatriz, pero não é qualquer maior que se levanta, nós devemos se levantar, disse o Shulchan Aruch. Se é um maior que não obedece Bíblia, que não vive Torá, que está aí ao mundo, fazendo todo com muitas pessoas, não tem que dar kavod, honor a ele. Já? Vamos. Um sábio de Torá, não é isso não. De qualquer maneira, el sábio que não sabe fazer seu trabalho ou se ocupa de outro negócio, não, esse também não quero falar disso, não quero. A primeira é mitzvah da Torá, mitzvah positiva, se levantar diante de todo sábio de Torá, todo Talmid Chacham, mesmo que ele não tenha 60, 70 anos e mesmo que não seja o seu Ravi. Quando disse assim, ó, Shulchan Aruch, Eliakut Yosef sobre el Shulchan Aruch, Eliakut Yosef sobre el Shulchan Aruch. Versículo 1. Mira, el final da primeira disse assim, ó, mesmo que ele não seja um Rav, não é mesmo que seja um Moré, já? Também não sou, para que vocês compreendam, está falando mesmo que não seja tu Rav. Ou seja, se legou o rabino, sabe que é nosso rabino, aí hacemos. Pero se lega um rabino de outra sinagoga, também tem que ser ele mesmo. É isso que está falando, já? Vamos, estou finalizando. Será? Aí eu estou de mãos atadas, eu não posso fazer nada. La mitzvah de se levantar delante de uma mulher sábia de Torá. Não é só para o homem. Há mulheres acá, não vou falar quais, todas praticamente, já? Que têm nível para ser uma talmid chacham, uma estudiosa de Torá. E ele que Shulchan Aruch está falando, também se levanta delante de uma mulher sábia de Torá. Isso, irmão, sabe? Escute tu que és cristiano. É Shulchan Aruch, alahá judia ortodoxa tradicional. E aí tem que escutar de um super cristiano, mulher não pode ensinar. De onde que todo isso? De onde é retirado isso? Porque Pablo, tu primeiro nem sabe o nome de Pablo. Não sabe quem são os maestros de Pablo. Tu não sabe qual é a escola lárgica de Pablo. Tu não sabe qual Beit Midrash Pablo hacía. Eu sei. E os judíos sabem. Tu não sabe al polvo de que pé Pablo ha estudado. Tu não sabe o contexto histórico, sociológico, antropológico em que Pablo estava ensinando esta alahá. Alahá. Pablo está ensinando uma alahá a um pueblo, Coríntios. Pablo está ensinando uma alahá que não é Torá fija, a uma comunidade, não a todas. Tu não sabe diferenciar quais são os tipos de korbanot. Tu não sabe diferenciar quais são os tipos de tevuná. E queres falar de Pablo e la alahá de que mulher não tem que ensinar. Te pergunto, o Espírito Santo, Ruach HaKodesh, quando possui um homem ou uma mulher, quem está falando? Um homem ou uma mulher? Quando o Espírito Santo está sobre um homem ou uma mulher e habla através de aí, o Espírito Santo não tem gênero. O Espírito Santo não é homem nem mulher. Se ele possui uma mulher e a mulher tem a sabedoria da palavra, deve ensinar. É que tu és um pouco ignorante. A pessoa é ignorante. Não conhece nem por quê. Não vou falar isso. Não. É uma mitzvah se levantar diante de uma mulher sábia de Torá. Essa é a Mishnayot 12 de Eliakut Yosef sobre Shulchan Aruch. Assim como delante de uma idosa de 70 anos para... Idosa, está bem? Não há essa palavra. De uma anciana de 70 anos. Acá não há nenhuma, todas são jovens. Então, de 70 anos. Essa mitzvah também é para as mulheres. As mulheres também têm esta obrigação de respeitar sua maestra que lhe ensina a Torá. E não estou falando isso por conta de jueves, já? Estou falando isso por conta de los comentários que hicieron a mi rabanita de Brasil. Porque ele estava ensinando Torá e uma pessoa saiu da sinagoga. Porque nossa rabanita de Brasil estava ensinando Torá. Estava ensinando às mulheres. Por isso estou falando de la alahá, por favor, já? Pero sirve também acá, não é problema. E é quando Natiele ser rabanita.
E é proibido a ela chamar sua maestra por el nome próprio. Não se diz Hannah a nossa Rabanit. Rabanit, Hannah. Hannah, tu chama tu mamá, tus amigas da escola, de tu trabalho, a la persona que te está ensinando Bíblia, que tem rua acorde sobre ela, aunque tu tenha também, maestra. Rabanit, já, morar. Assim é. E quando uma maestra chega, aí está falando de transporte, al espaço e a aluna está sentada, ela necessita se levantar delante da maestra. Isso também tem um espaço dentro de que a mulher de um sábio também representa o sábio. Temos muitos acá para falar, pero já a idade do horário. Eu intento cumprir o horário. Por la tarde vamos a volver hablando aún del pecado de Nadab y Abiú. Después de eso, voy a hablar de Kashrut, ¿ya? Y ahí vamos a empezar. No voy a hablar mucho de Kashrut, porque Kashrut son enseñanzas para la semana, ¿ya? Finalizamos Shabbat y ahora voy a empezar muchas series de enseñanzas sobre Kashrut. Ojo, ojo, hermano França, hermana Dani. Não pense que vocês vão ligar a primeira classe de Kashrut e eu vou ser assim. Esta carne é kosher, esta não é. Esta é kosher, isso tu podes fazer em tu casa.